E Asaka está sendo perseguido por um monstro, mas é salvo por uma linda garota de cabelo prateado. Ela vai à sua casa e fala sem parar sobre a comida, e que se não fosse por ela, ele estaria com sérios problemas. Ele pede para ela explicar o que aconteceu na noite passada, mas ela está muito animada com os programas da Terra. E ele atira um garfo nela e diz para ela se explicar, e pergunta o que era aquele monstro e por que estava atrás dele. Ela se apresenta e diz que se chama Nyaruko, e que é o caos rastejante. Ele reconhece o nome de um livro de Lovecraft e diz que a imaginava como um tipo de monstro com tentáculos. Ela diz que se quiser pode assumir essa forma, mas que ele ficaria muito assustado e perderia pontos de sanidade. E fala que trabalha numa organização de defesa planetária e que é um alienígena, e que o monstro era um traficante de humanos e que ela está na Terra para protegê-lo e que ficará 24 horas por dia ao seu lado. E pergunta por que ele está ficando vermelho e que isso é muito fofo. Ele ameaça com um garfo e diz para ela ficar quieta. Nyaruko diz que vai respeitar sua privacidade e para ele não se preocupar. Então eles vão a uma loja e ela fica encantada com os mangás e jogos pervertidos. E Asaka bate na sua cabeça e pergunta se ela está mais calma. Ela fala que tem 3 missões e que uma delas é fazer compras. E que esses são os materiais que estão tentando contrabandear para fora da Terra. Ele pergunta se ela pode levar as coisas que comprou para casa e ela diz que se ninguém descobrir não é crime. E Asaka diz que acabou de gravar tudo e para ela fazer seu trabalho direito. Ela concorda, mas compra os mangás mesmo assim. E diz que teve um motivo para ela pedir a missão e que quando viu os dados de quem ela ia proteger, sentiu algo e que ele era exatamente o tipo dela e que foi amor à primeira vista. E Asaka diz que ela não pode misturar os assuntos pessoais com o trabalho e ela acaba com o monstro que estava atrás dele. Ele a agradece e ela diz que é o seu trabalho, mas que o ama de verdade e tenta beijá-lo. E Asaka vai para a escola e o professor apresenta uma aluna nova e ele joga um livro nela, dizendo que não a chamou. Seu amigo diz que ela é incrível e chamou a atenção de todos. Uma garota vai entrevistá-lo e pergunta como é um garoto e uma garota da mesma idade morando juntos. E quando entrevistou Nyaruko, ela disse que podia ver um romance acontecendo. E pergunta como ele se sente e entende que ele gosta dela e vai contar ao grupo de meninas. Nyaruko entrega seu almoço e diz que fez com todo o carinho de uma esposa amorosa que queria almoçar junto com ele. Ele fala que pode comer pão e ela chora. E a classe diz que ela colocou todo o amor dela no almoço para ele comer. Ele prova e pergunta que tipo de carne ela usou. E ela conta todos os monstros estranhos e diz que não é nada perigoso. Na aula ele vê um monstro na janela, mas Nya está dormindo e sonhando coisas pervertidas. Ele bate nela e vão deter o monstro. Ela tira uma cápsula dos seus melões e invoca Shanka, mas acaba derrotando o monstro sozinha. E Asaka fica assustada e diz para si mesmo que é tinta e não sangue. No banho ele se pergunta por que isso acontece com ele. E Nyaruko invade o banho e diz que pensou que eles poderiam consumar o amor deles e para ele não se preocupar, que não vai doer, e tenta beijá-lo. Nyaruko diz que é um ótimo dia para a viagem, que eles podem até encontrar tesouros, e Asaka pergunta o que é aquilo que eles estão. Ela explica que é um táxi-barco e fala que ele é muito fofo, que a namorada dele é linda. Eles estão indo no esconderijo dos monstros e que lá terá um leilão de todos os itens contrabandeados, e possui também um parque temático e ela fica super animada. Nyaruko lhe entrega um objeto e diz que é um anel de noivado e ele joga no chão e começa a pisar. Ela fala que é brincadeira e que é um amuleto de proteção porque estão prestes a invadir a fortaleza dos inimigos. Eles entram e encontram Coco e Nyaruko diz que elas estudaram juntas e começam a lutar e são mandadas para um lugar onde ninguém atrapalhe. Nyaruko diz que precisa voltar logo, senão vão se aproveitar de Asaka e fazer coisas pervertidas com ele antes dela. Coco a amarra na cama e começa a tirar sua roupa e diz que vai abraçá-la. Nyaruko pergunta se é um abraço como amiga e Coco diz que é uma forma de abraçar pervertidas como as dos adultos para fazer bebês e diz que a ama desde o jardim da infância. Nyaruko diz que isso é estranho porque o grupo dela são inimigos e Coco começa a tocá-la e diz que vão ser muito felizes. Nyaruko diz que seu coração pertence apenas a Asaka e que foi amor à primeira vista. Coco diz então que vai matá-lo e Nyaruko fica irritada e ganha a luta e volta para resgatar Asaka. Ela fala que seu trabalho na Terra acabou e Asaka agradece e diz que nunca vai esquecê-la. Ela diz que ele mostrou que a ama e que isso tudo foi muito divertido. Mas quando ele chega em casa, a encontra e pergunta se ela não ia para casa.
Ela diz que outros inimigos podem aparecer, que a partir de hoje vão dormir na mesma cama e que quer ter bebês para formar um time de futebol, e ele ameaça com um garfo. No café da manhã, ela tenta dar comida para Yasaka e pergunta como ele quer ser chamado e que vai satisfazê-lo muito, mas ele ameaça com um garfo e diz que não é pervertido. Ela diz que ele é muito malvado, mas que o ama. Ele nota Shanta e Nyaruko fala que ele fica pequeno quando é derrotado e que é muito fofo. E Yasaka começa a fazer carinho nele. E Nyaruko fala que ele pode fazer carinho nela também para ele se servir. Eles vão para a escola e são avisados que uma aluna nova foi transferida. Kuko então se apresenta e diz que é a esposa de Nyaruko. E eles perguntam o que ela está fazendo. Ela pede um beijo a Nyaruko e diz que agora é da Organização de Defesa. E pergunta se elas vão fazer um bebê hoje, que recebeu autorização para ficar na casa de Iwasaka. E jura que quando acabar levará Nyaruko de volta. E ele fala que vai ajudá-la. Elas vão se trocar para a aula de natação. E Kuko fica observando cada parte do corpo de Nyaruko. Mas ela diz que tudo pertence a Yasaka. Uma garota da classe entrevista Kuko e pergunta por que chamou Nyaruko de esposa e qual é a relação delas. Nyaruko diz que não a conhece, mas Kuko a abraça e diz que elas trocaram votos no jardim da infância e que agora foram reconhecidas como um casal e vão fazer vários bebês. Nyaruko se irrita e diz que vai se casar com Yasaka. Nyaru, o irmão dela, vai atrás em busca de vingança por ser sempre comparado à irmã mais nova, mas acaba sendo denunciado à polícia e foge. Kuko diz para elas ficarem juntas e que criará um lar feliz para ela e os bebês. Nyaruko atira um metal e acaba atingindo seu irmão sem querer. No almoço, Yasaka pergunta por que todos os pratos têm ovos e ela fala que conseguiu fresquinho de Shanta. Kuko leva um bolo da melhor confeitaria do espaço e diz que deveria comer sozinha, mas pede uma troca equivalente pelo almoço que ela fez. Vários monstros então surgem e Nyaruko tira uma serra elétrica e Kuko vai ajudá-lo. Yasaka acaba se machucando e o levam para a enfermaria. Nyaruko começa a tirar sua roupa para aproveitar o tempo sozinhos, mas quando chega na cama, Kuko está deitada e embrulhada como um presente. E diz que decidiu que Nyaruko será sua primeira e pede para ela ser gentil. Na saída, Shanta se transforma em uma moto e ela acaba jogando seu irmão para longe. A mãe de Iwasaka liga, dizendo que está indo para casa e Nyaruko começa a fazer sons pervertidos. Ele começa a pensar no que fazer e Nyaruko diz que se ele continuar olhando assim, ela ficará grávida e ele joga elas para fora de casa e começa a arrumar. Mas elas se recusam a ir e ele tenta mandar elas irem embora e sua mãe chega bem na hora. Nyaruko se apresenta como vinda de outro planeta para gerar um filho de Iwasaka e para considerá-la a esposa dele. E Kuko se apresenta como esposa de Nyaruko. Sua mãe nota o nome delas e tira garfos dos bolsos, mas assim que vê Shanta, o acha muito fofinho. Ela explica que é uma caçadora de divindades e que sempre é convidada a caçar com seu ex-professor. Kuko diz para elas se amarem loucamente e as duas começam a brigar. Nyaruko fala que estão protegendo Iwasaka e pergunta se ela já aceitou como nora e diz que está perdidamente apaixonada. A mãe de Iwasaka diz que não tem certeza se pode aceitar porque quer que ele tenha uma vida normal e que espera que eles sejam amigos para sempre. Iwasaka vai preparar o jantar e Nyaruko vai ajudá-lo e mostra a carne mais saborosa do espaço, mas ele joga fora e ela começa a chorar. Mas no final ele deixa ela ajudar ele. Enquanto isso, sua mãe fica jogando com Kuko. Na manhã seguinte, ela lhe dá um travesseiro de presente, mas Kuko pega e começa a se esfregar. As duas começam a brigar, mas a mãe de Iwasaka aparece e tira garfos do bolso, e então elas vão correndo para a escola. Obrigada por me acompanhar, se inscreva no canal, beijinhos! Yeah, yeah, yeah.